Igreja Católica, ela tem uma riqueza muito grande nas festas e memórias litúrgicas, que não são simplesmente para preencher o calendário litúrgico do ano, mas para nos inserir no grande mistério da nossa fé que vivemos e celebramos. Hoje a Igreja celebra a memória deste grande mártir, São Brás, que nasceu no século III. Desde criança, desejava consagrar a sua vida a Deus, tomou a decisão de se tornar um cristão. Depois de um certo tempo, entrou para o seminário, recebeu as ordens sacras, mas naquele período ali no século III, ainda o cristianismo não era uma religião, podemos dizer, oficial. Então os cristãos sofriam sempre perseguição. Então ser um cristão ali no século III era muito arriscado, porque qualquer momento poderia ser julgado, condenado, e se não negasse a fé em Jesus, seria morto. E isso aconteceu com São Brás. Não negou a sua fé em Jesus, foi perseguido pelos romanos até sofrer o martírio. Deu a sua vida por Cristo, derramou o seu sangue por Cristo, pelo reino de Deus, mas sem negar a fé, sem negar o amor a Jesus Cristo e sem negar, sobretudo, a ajuda ao próximo. Então, ao celebrarmos São Brás, nós também somos convidados a buscar uma fidelidade na nossa fé, um amor maior, uma entrega ao reino de Deus. São Brás, desde quando estava com vida, era sempre recorrido às pessoas que precisavam da sua ajuda quando sofria de qualquer mal, sobretudo da garganta. E foi muito conhecido por um milagre de uma criança que, ao comer um peixe, ficou com uma espinha engatada e a sua mãe, ali no desespero, aquela criança praticamente morta, recorre a São Brás. E ele impõe as mãos, faz uma oração de intercessão e aquela criança, então, é livre daquela espinha e ganha vida. Então ficou conhecido, por ser o santo protetor das gargantas. Então, desde o século III, toda a Igreja, no dia 3 de fevereiro, pede a intercessão de São Brás, fazendo uma oração sobre as gargantas dos fiéis, pedindo que livre do mal da garganta e de qualquer outro mal. Então, recorremos à intercessão de São Brás, pedindo a graça da perseverança na fé, a graça de sermos livres de todos os males físicos e espirituais. Pedimos a sua intercessão também por todas as nossas necessidades, pois precisamos contar com a intercessão dos santos na nossa caminhada cristã. A liturgia de hoje, a primeira leitura do livro dos Reis, nos conta algo muito interessante. Salomão, rei, ele teve a graça de pedir a Deus o que ele desejava. Salomão, ele poderia ter feito um pedido, uma prece, pedindo a Deus riqueza, pedindo a morte dos seus inimigos, pedindo que o seu reino se expandisse por todas as partes, mas Salomão, ele teve a graça de pedir a Deus a sabedoria para que pudesse governar o seu povo. E por isso Deus lhe concedeu a sabedoria. E segundo os relatos bíblicos, Salomão foi o rei de Israel mais sábio, que teve a sabedoria divina. Queridos irmãos, diante desta primeira leitura, nós também somos convidados, a pedir a Deus a sabedoria,
para vivermos em todas as situações, seja na situação da nossa casa, na nossa família, a situação do nosso trabalho, das nossas pastorais, dos nossos movimentos, precisamos contar com a sabedoria divina. Essa sabedoria que nos auxilia, que nos indica o caminho e que nos leva à perfeição. O evangelho de hoje, o evangelho de Marcos, os discípulos estão voltando de uma missão. E eles começam a contar tudo o que havia feito, tudo o que havia ensinado. Jesus, depois da missão dos discípulos, chama os discípulos para ir para um lugar sozinhos, deserto, para descansar um pouco. Então, o descanso, na Bíblia, é algo sagrado, né? Nós vamos ler lá no livro do Gênesis que Deus fez o céu e a terra e no 7º dia descansou. Então, o descanso é um direito de todo cristão. Hoje nós descansamos aos domingos, que é o dia do Senhor. E por isso, como cristão, não podemos arrumar outra coisa para fazer no domingo. Mas o dia de glorificarmos a Deus, de ir à igreja, de rezar, de ir visitar um parente, de visitar um doente, mas não arrumar trabalho. Infelizmente, hoje muitos cristãos acham que o domingo é um dia de a mais para trabalhar, né? É o dia do descanso, o descanso é sagrado. E aí, só que os discípulos, quando vai para o deserto, aquela grande multidão viu os discípulos e foram atrás. Tanta gente que eles não tinham nem tempo para comer. Então, os discípulos, mesmo no seu descanso, acabavam ali evangelizando, fazendo o anúncio do reino de Deus. Mas Jesus, ao ver aquela grande multidão, Jesus teve compaixão, porque aquele povo estava como ovelhas sem pastor. Jesus, ele sempre compadece do seu povo, sobretudo o povo que sofre, que está desamparado. Jesus, ele compadece, sente compaixão, olha para as dores, para as necessidades do seu povo e vem sempre em seu auxílio, vem sempre em seu socorro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, nós nunca podemos perder a fé, perder a esperança e achar que estamos só, pois Jesus está conosco. E se Ele está conosco, Ele nos auxilia, nos dá a sua força, nos dá a sua graça e nos faz caminhar sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.